Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, Vídeos Matemáticos. O assunto que nós vamos estar trabalhando nessa aula de hoje é o cálculo de áreas das principais figuras geométricas planas, tá? É a primeira aula de uma playlist, então fique atento, porque nesta aula nós só vamos estar trabalhando a parte teórica. Para as aulas seguintes nós estamos trabalhando com exercícios, tudo bem? Então vamos lá à nossa aula. Então vamos lá, pessoal, para o cálculo das principais áreas das figuras planas. Vamos começar com os triângulos, tá? Então, quando eu conheço a medida da base e da altura do triângulo, como que eu calculo a área? A área, quando eu conheço a medida da base e a medida da altura do triângulo, lembrando que a altura é medida sempre na perpendicular, a área é o produto da base pela altura dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2, tá? Isso quando eu conheço a base e a altura. E se eu tenho agora um triângulo equilátero? O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem os três lados com medidas iguais. Para se calcular a área, então, de um triângulo, quando os três lados têm medidas iguais. É o lado ao quadrado, a área, né? Vai ser o lado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3, dividido por 4. Ok? Vamos lá, tem mais outra área de triângulo. Quando eu conheço a medida dos três lados, tá? A fórmula que nós vamos usar aqui, quando eu tenho os três lados com medidas diferentes, é a chamada fórmula de Heron, tá? Ou também conhecida como a fórmula do semiperímetro. Então, aqui, olha, eu tenho os três lados com medidas diferentes. Um lado mede A, outro mede B, outro lado mede C. Então, para se calcular a área, primeiramente eu vou calcular o semiperímetro deste triângulo, que eu vou indicar por um P minúsculo. O que é o semiperímetro? É a soma dos lados dividido por 2. A área será dada por raiz quadrada de P, que é o semiperímetro, vezes P menos o lado A, vezes P menos o lado B, vezes P menos o lado C. Então, raiz quadrada de P vezes P menos o lado A, vezes P menos o lado B, vezes P menos o lado C. Este P é o semiperímetro, soma dos lados dividido por 2. Tudo bem? Próximo. Conhecendo as medidas de dois de seus lados e o ângulo formado por eles. Então, eu conheço a medida deste lado A, conheço a medida deste lado B e conheço o ângulo formado por esses lados. Então, para se calcular a área, vai ser o produto desses dois lados vezes o seno do ângulo formado por eles dividido por 2. Tudo bem? Próximo. Conhecendo as medidas dos três lados, A, B e C, e do raio da circunferência inscrita. Uma outra forma de se calcular a área de um triângulo. Então, eu conheço a medida do lado A, do lado B, lado A, lado B, lado C. E o raio da circunferência inscrita, que eu vou indicar por um Rzinho lá. Tá? Raio da circunferência inscrita. Circunferência que vai tangenciar internamente o meu triângulo. Então, a área, primeiramente, eu vou calcular o semiperímetro. Então, somar lá. Os lados dividir por 2. A área será dada pelo produto do semiperímetro pelo raio da circunferência inscrita, que é a circunferência que vai tangenciar internamente os três lados do triângulo. Próximo. Conhecendo a medida dos três lados, A, B e C, e o raio da circunferência circunscrita, que aqui eu vou indicar por um R maiúsculo. Então, olha, conheço a medida do lado A, do lado B, do lado C. Então, lado A, lado B, lado C. E o raio da circunferência circunscrita, que é aquela circunferência que vai
passar pelos 3 vértices do triângulo, que eu vou indicar este raio por um R maiúsculo. Se eu tenho esses elementos, como que eu calculo a área do triângulo? Produto dos 3 lados dividido por 4 vezes o raio dessa circunferência. Tá? Próximo, figura o quadrado, que é aquele quadrilátero que tem 4 ângulos retos, 4 lados com medidas iguais. Se eu conheço a medida do lado do quadrado, os 4 lados com medidas iguais, né? E 4 ângulos retos, a área é o lado elevado ao quadrado, ou lado vezes lados. E se eu conheço a medida da diagonal, eu tenho um quadrado, onde eu tenho aqui a medida da minha diagonal. Ó. Tá? Tá aqui a diagonal. Então, para se calcular a área, quando eu tenho a medida da diagonal, é a diagonal ao quadrado dividido por 2. Tá aí a área do quadrado. Retângulo. O que é o retângulo? É aquele quadrilátero que tem os lados opostos com medidas iguais e 4 ângulos retos. Então, os lados opostos com medidas iguais. Aqui mede A, aqui mede A. Este lado aqui mede B, aqui mede B. Então, olha, a área é dado pelo produto das medidas dos lados, ou seja, o produto do comprimento pela largura lá. Tá? Comprimento pela largura. Comprimento vezes a largura do retângulo. Paralelograma. Para se calcular a área de um paralelogramo, que é aquele quadrilátero que tem os lados opostos com medidas iguais e os ângulos opostos com medidas iguais. Eu tenho que conhecer a medida da base e da altura. Aqui está a sua base e a sua altura. Lembrando que a altura sempre medido na perpendicular. Tá? Então, a área é dada por base vezes altura. Daí o cálculo da área do paralelogramo. Eu preciso ter essas medidas, base e altura. Lembrando, mais uma vez, a altura medida na perpendicular. Próximo, trapézio. Para o cálculo da área de um trapézio, eu tenho que ter a medida da base maior, da base menor e da sua altura. Então, eu tenho que conhecer essas 3 medidas. Tá? Base maior, base menor e a sua altura. Altura, de novo, medido na perpendicular, nunca inclinada. Tá? A área será a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Próxima figura, o losango, que é aquele quadrilátero que tem os 4 lados iguais, os 4 ângulos e os ângulos opostos iguais, tá? Então, tem 4 lados iguais e os ângulos opostos com medidas iguais. Para se calcular a área de um losango, eu preciso conhecer a medida das suas diagonais. Uma que eu vou chamar de diagonal maior, que eu vou indicar por um D maiúsculo, a outra que eu vou chamar de diagonal menor, que eu vou indicar por um D minúsculo. Então, aqui na figura, lá, eu tenho a diagonal maior, tenho a diagonal menor. Tá? A diagonal menor. A área é o produto das diagonais dividido por 2. Uma outra coisa interessante aqui no losango é que os 4 lados têm medidas iguais, as diagonais se cortam ao meio, formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, produto das diagonais dividido por 2, a área do losango. Próxima figura, o círculo. A área do círculo eu tenho que conhecer a medida do seu raio. Então, o círculo inclui a circunferência e a parte interna, tudo. Eu preciso conhecer a medida do seu raio. A área é dada por π vezes o raio ao quadrado. O π nós vamos usar aqui como 3,14. A área de uma coroa circular.
Coroa circular é essa área em verde aqui, gente, olha, tá? Que é a área compreendida entre dois círculos. Então, eu tenho que conhecer o raio do círculo maior e tenho que conhecer o raio do círculo menor. A área vai ser π vezes o raio do círculo maior ao quadrado menos o raio do círculo menor ao quadrado. Ou a diferença entre a área do círculo maior pela área do círculo menor. Então, eu tenho que conhecer o raio desses dois círculos para poder estar calculando essa área aqui em verde, que é a área da minha coroa circular, tá? Setor circular é uma parte de um círculo. Então, eu tenho que conhecer a medida do raio desse setor e o ângulo central formado por ele. Então, essa área aqui em amarelo, chama-se setor circular, uma parte de um círculo. Então, eu tenho que conhecer o raio desse setor e o ângulo central. Lembrando que ângulo central é aquele ângulo que tem o vértice no centro de uma circunferência. A área, nós vamos ter duas fórmulas aqui para a área desse setor circular. A primeira, quando este ângulo central é dado em graus. A área será dada por alfa vezes π vezes o raio ao quadrado, dividido por 360. Isto se o ângulo central for dado em graus. E se este ângulo central for dado em radianos, a área será o ângulo central vezes o raio ao quadrado, o raio do setor ao quadrado, dividido por 2. Segmento circular. Eu preciso conhecer o raio e o ângulo central desse segmento. Vamos ver que área que é esta, ó, na figura. É essa área aqui em amarelo, que é a área formada por esta corda e uma parte da circunferência. Essa área em amarelo. Então, eu tenho que conhecer o raio e o ângulo central, o ângulo desse segmento circular. A área é o raio ao quadrado dividido por 2 vezes o ângulo central menos o seno do ângulo. Só que essa fórmula é só para o ângulo central em radianos, tá? Se ele for dado em graus, eu tenho que transformar este ângulo em radianos, ok? Então, tá aí as áreas das principais figuras geométricas planas, tá? Na aula seguinte, então, nós vamos estar vendo exercícios de aplicações sobre essas áreas. Aqui eu encerro, então, essa primeira aula relacionada a áreas das principais figuras geométricas planas e até a próxima aula. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!